Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Seja bem-vindo, Ailton. Olá, Bezerra. Com muita satisfação, com muita alegria que nós estamos hoje aqui, mais uma vez, falando sobre o Espiritismo, né? E trazendo novamente Cíntia e Mesquita para nos brindar, né? Brindar com a sua presença e com os seus conhecimentos, obviamente, né? Olá, Renê, seja bem-vindo novamente. Alberto, boa noite internautas, boa noite todos da Canal FM, mais uma vez estamos aqui e que possamos estar realmente unidos sempre. Olá, Plínio, seja bem-vindo. Plínio também que faz parte dessa equipe bacana. Seja bem-vindo, Plínio. Olá, boa noite, querido Roberto. Boa noite a toda a equipe, a todos aqui presentes, aos internautas, aos ouvintes da Canabrava FM. Sejam muito bem-vindos. Olá, professor Oswaldo Moraes. Show de bola. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa noite a todos. Dessa vez com a segunda parte do programa Coragem da Fé, mais uma vez com Mesquita e Cíntia e todos nós aqui, a equipe, essa mega equipe, né, reunida de novo para levar para os nossos telespectadores e também os que vão assistir, dessa vez agora no Facebook, não é, David? E com certeza faremos o melhor, até já, nesse debate do tema. Justamente era isso a pergunta que não poderia faltar. O Facebook já está operando? Já está operando. Isso, então, olá, Reni, seja bem-vindo. E aí, pessoal, boa tarde. Bem-vindo todos. E o nosso garoto prodígio, David. Olá, David, seja bem-vindo. Ele deu um alô, ele acenou. O sorriso dele já é o alô. E os nossos convidados, a Cíntia e o Mesquita. Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui entre vocês. Espiritismo no ar. Olha a vinheta Espiritismo. Vocês falaram, você viu como a vinheta entrou? Dando uma autenticidade ao programa. Olá, Mesquita, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite à mesa e boa noite aos ouvintes e os internautas, né? Estamos aí mais uma vez professando a coragem da fé. Como foi muito bom na semana passada, mas os nossos internautas não puderam nos acompanhar, estamos hoje retornando com o mesmo tema, Coragem da Fé, e o nosso Sansei aqui vai iniciar esse bloco fazendo as perguntas maravilhosas aqui para os nossos convidados. Oi. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Então, como o tema foi bastante assim instigador, né, bastante motivante, e debatido, achamos interessante também trazê-lo de volta, né? Então vamos lá aos nossos questionamentos. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Quem disse isso foi Jesus, né? A gente sabe que o bate-papo de Jesus se dava no meio entre os discípulos, entre aqueles que o procuravam, e Jesus nunca perdia tempo com questões frívolas, né? Questões bobas. Sempre quando abriu a boca era de uma sabedoria que o mundo nunca viu. Aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Bem, pessoal, nesta passagem Jesus nos chama a atenção para a necessidade de assumirmos o seu evangelho no dia a dia, diante dos homens, etc. Tal. Será que hoje em dia as pessoas negam o Cristo no seu dia a dia? Será que realmente estamos representando o termo cristão nas nossas vidas? E aí, o que é que vocês acham? Hein? Podemos começar aqui com Renê já, Renê? Jesus, eu disse a semana passada, e confirmar, ele é atual. Tá? E por atual que seja, certamente cada um de nós procuramos vivenciar o Evangelho dele. Agora é preciso que a gente realmente tenha essa noção de que ele
nos orienta, é modelo e guia. Então, se ele é modelo e guia, certamente tudo que ele disse há 2017 anos continua presente. Agora, cabe a cada um tomar essa consciência. Joana ela diz o seguinte, no livro Conflitos Existenciais, que a coragem é um ato assim, onde entra o trabalho moral. Então, quando você tem coragem no sentido positivo, é que você já está transitando por uma via de moralidade. Então, se você tem a moralidade, se você tem a moral, se você tem a necessidade exatamente de buscar essa fé cristã, certamente você vai entender. Jesus vai continuar sempre o que é. Hoje, ontem, hoje, sempre. E aí, Mesquita? Essa parábola que ele fala, ele nos remete ao seguinte: ele é conhecedor dos nossos corações, dos nossos pensamentos, né? Então, quando ele diz isso, é nos orientando que nós tenhamos fé, tenhamos coragem de proferir essa fé. Pois ele sabia que quando ele falou isso, que Pedro iria negá-lo. Diante de qualquer circunstância, de qualquer entravezinho, a gente dá um passo para trás, às vezes até pensando em levar vantagem, né? Aí não profere essa fé. Então a gente tem que ter coragem, não adianta os obstáculos, não importa o tamanho. Jesus é nosso modelo e guia. E aí, Cíntia? Bem, trazendo um pouco da história, da origem desse termo cristão, que é uma palavra de origem grega e significa pequenos cristos, basta analisarmos nosso dia a dia, cada um de nós. Será que nós estamos fazendo e falando o que Jesus fez e falou? Jesus não é algo tão distante da nossa realidade. Jesus está ao nosso dia a dia, com as nossas lutas diárias. Então vamos refletir antes de fazer. O que Jesus faria em meu lugar? Minha ação vai trazer o bem a alguém? Minha ação vai trazer o mal a alguém? Então é fácil a gente avaliar as nossas atitudes e saber de forma certa se nós estamos sim negando esse Cristo ou se nós estamos sim fazendo e praticando o que ele nos ensinou. Muito bem, Cíntia. Boas colocações. E aí, Plínio? Realmente excelentes colocações de Cíntia. Vai muito bem por aí. Essa questão, será que realmente estamos representando o termo cristão nas nossas vidas? Nos remete a revermos as nossas atitudes, se realmente estamos vivenciando. Quando nós não procuramos vivenciar o ser cristão em nós, né, diante de nós mesmos e nas inter-relações pessoais, nós estamos negando o Cristo, porque não estamos procurando vivenciar o seu evangelho, né? Então, paremos, repensemos as nossas atitudes, os nossos conceitos, né? A nossa evolução moral e sigamos adiante buscando exercitar a questão de sermos cristãos, né? Porque o conhecimento muito nos ajuda, mas se não pormos em prática, perde todo o sentido. Então, temos que procurar vivenciar, né, querido irmão Oswaldo? É isso aí, pessoal. Nós vemos que normalmente no dia a dia nós vivemos dois personagens, né? O que somos nós mesmos e o outro é aquilo que a gente quer mostrar à sociedade, né? Mostrar para os outros a nova roupagem. E a gente fica imaginando, se em cada ato agíssemos como se fôssemos aquele representante do Cristo de fato, certamente o mundo seria bem melhor, né? O grande psicoterapeuta Jesus, de forma impactante, que ele nos traz assim, um momento de burilamento. Nós estamos aqui falando agora da nossa mudança de conduta, e ele, como esse mestre guia, esse homem que adentra a personalidade, que adentra a intimidade de nós todos, é muito impactante isso. E fale aí. A gente observa aqui alguns termos muito fortes de Jesus, né? Que ele fala o seguinte, ó: se me negar diante dos homens, eu também o negarei. Então, se a gente for pegar ao pé da letra essa colocação do Cristo, mas Jesus será que Jesus era tão impiedoso?
Era tão impiedoso? Não. Será que Jesus era impiedoso? Não, de fato, Jesus não era impiedoso. Jesus estava se referindo aqui à própria lei de causa e efeito, com certeza. Porque na medida que nós erramos contra outrem em benefício próprio, né? Isso é como se fosse uma roda gigante. A roda gigante chega uma hora da gente descer, chega uma hora da gente subir. Então, o momento de subida talvez seja o momento que nos deixa mais alegres assim, mas a descida nos deixa mais chorosos, né? Então, é a lei de causa e efeito que Jesus está se referindo. Não que Jesus vai nos negar de hipótese alguma, mas Jesus está, na verdade, nos advertindo. Não é verdade? Nós temos hoje aí a psicologia espírita, que é uma nova abordagem, mas uma forma que o espírito Joana de Ângeles, que faz parte desse momento de renovação psíquica e emocional do planeta, nos convida acerca de todas as outras abordagens que a psicologia já trouxe. E Jesus, como um grande psicoterapeuta, entendia muito bem quando ele trazia essas afirmações mais fortes para poder justamente impactar, burilar o indivíduo. No momento que nós não somos burilados, nós não podemos sair de nós. Foi citado aqui na semana passada, ensaio sobre a cegueira e um trecho do José Saramago que diz que é importante sair da ilha. Será que Jesus, nós já nos convidávamos há 2017 anos atrás a sairmos dessa ilha? É o que nós já queremos provocar os nossos ouvintes agora. Será que nós estamos nessa ilha ainda? Ou já começamos a despertar a nossa saída dessa ilha para poder entender essas passagens tão fortes que foram citadas aqui? Se você não me reconhece, eu também não posso te reconhecer. Verdade. Então, aí está aí a colocação de Roberto, lembrando de José Saramago, né? Na proposta de sairmos da nossa ilha, né? E ir em busca de novos horizontes, de novas propostas de vida, e que essas propostas de vida seja pautada no Evangelho de Jesus. É difícil a gente realmente viver no mundo do jeito que ele está, né? Do jeito que ele está, com as coisas andando de forma, muitas vezes, chegando a nos dar às vezes nos dá a entender que o mundo vai se acabar de fato, né? Mas quando nós lembramos da proposta do Cristo, a fé se renova, né? A fé se renova e vem a vontade de querer seguir em frente sempre. Por mais que os obstáculos apareçam em nossas vidas, eu acho que nós temos que vencê-los e transpô-los cada vez mais. Mas vamos lá, a outra colocação aqui, e essa é de Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja só o que Kardec diz: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. E as palavras de Kardec são bem elucidativas, né? Nos traz assim, e bem atualizadas, por sinal. Se nós pegarmos essas colocações de Kardec e colocarmos no dia de hoje, nós faremos bom uso dela e colocaremos e tentaremos de uma certa forma colocá-las em prática, porque nos daríamos muito bem em colocar essas questões em prática, porque não é fácil você ser aqui o corajoso. E o corajoso não é aquele que você vai, o cara ali, a pessoa lhe chama para uma briga e você aceita a briga. Não é isso. O corajoso é não aceitar a briga, na verdade, não aceitar o insulto, é dar a outra face, como diz o Cristo, né?
Então, hoje em dia, o Brasil vive uma onda de afrontas aos direitos e garantias individuais e de classes, como os direitos trabalhistas, as perseguições políticas, a exploração aos mais pobres, etc. Realmente a sociedade está acovardada, omissa a tudo isso, Plínio? É uma colocação muito importante e um senso de urgência bastante presente em nosso cotidiano, né? Então, assim, refletirmos acerca desse questionamento para sabermos se realmente estamos buscando exercer os nossos direitos e deveres para uma sociedade melhorada, civilizada, né? Porque quando se fala em questão política, o senso comum, ele puxa logo a questão de eleger alguém, da questão de eleições, né? Mas a gente vive política. A política, em sua essência, é a busca por uma sociedade melhorada em todos os aspectos, né? É a busca em defesa da justiça, de uma justiça intransigente pela equidade e pela fraternidade entre a sociedade. Então, assim, repensemos as nossas atitudes, porque somos corresponsáveis pela nossa sociedade. O que queremos? Se queremos uma civilização melhorada acerca dos valores ético-morais que nos cercam. Não é verdade, irmão Oswaldo? Exatamente. Nós percebemos que no dia a dia nós nos acovardamos, eu digo nós no sentido de sociedade, né, em grande parte. Nós vemos grandes exceções, né? Boas exceções que fazem muita diferença, mas no normal a gente percebe que o que acontece é que você vê a injustiça e você não faz nada, né? Normalmente a gente não faz nada, a gente fica esperando que o outro faça, né? Isso é coisa da polícia, isso é coisa do governo. Exatamente, e a nossa parte, não é verdade? Exatamente, a nossa parte é justamente fazer aquilo que o Cristo gostaria que fizéssemos, né? Que é mostrar, como disse Ailton, aí os demais, a outra face. A outra face não é mandar bater do outro lado, todo mundo sabe disso, né? A outra face é justamente fazer o diferente. Exatamente. E mostrar e também não se acovardar, porque diante de uma injustiça, a gente às vezes não se mete, não tem nada a ver com isso, né? E a gente diz, não tem nada a ver com isso, então não é minha praia, eu não vou entrar nessa. Mas nós sabemos que o injustiçado, e se a gente está diante da injustiça, é porque Deus nos colocou ali por algum motivo. Com certeza. Nada é à toa, devemos agir como gostaríamos que o outro agisse conosco. Exatamente, não devemos reagir, mas agir. Há uma colocação legal que eu gostaria de citar aqui, que o sumo pontífice, o Papa Francisco, quando esteve aqui hospedado no Brasil, ele citou algo muito importante, que eu acho que é bem por aí. Se silenciarmos ante o crime, as manifestações da degradação moral, estamos numa atitude de covardia. Já não é mais o momento de fugir-se do mundo para servirmos a Deus, porquanto Deus está em toda parte. É o momento de nos dirigirmos ao mundo e mostrarmos a outra face do amor de Deus, né? O amor em ação, com a responsabilidade, com o amor ao próximo em exercício, né? Eu me lembro aqui, falando de amor, Plínio, que da colocação de Gandhi, né? Quando Gandhi... Bem lembrado. Gandhi diz que se uma única pessoa for capaz de sentir o amor na sua plenitude, esse amor de uma única pessoa será capaz também de anular o ódio de milhões. E olha o que ele representou, né? Olha o movimento que a querida alma da Índia, né? O Mohandas, né? Trouxe para toda a humanidade. Bem, pessoal, também avisando sobre a questão das palestras, né, de hoje. Hoje, às 8 horas, João de Ângeles. Hoje é Hélio Nunes, desculpe aí a demora, Hélio Nunes com tema livre. É verdade. Amanhã, 8 horas, irmão Salustiano, Mari Ferreira, falando sobre psicologia de Joana de Ângeles. E quarta-feira, no Bezerra de Menezes, temos também o Dr. Hélio. Teremos também a caravana amanhã na cidade de Cícero Dantas, né? Das 9 ao meio-dia, né? Qual será o tema, querido Roberto Bezerra? O tema aconteceu na Casa Espírita. Muito legal, todos convidados. Espiritismo no ar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. E agora no segundo bloco,
Eu acho que os ouvintes, os internautas perceberam que nós estávamos assim meio ralentados. É porque nós tínhamos tomado um passe aqui expressivo. Dispensaram todos os miasmas, mas não foi aí, Acho que a meditação foi demais dessa vez, né? E aí estavam muito lentos, mas agora nesse segundo bloco em diante nós vamos aí dar uma acelerada bem bacana. E já vamos começar aí retificando um pouco as nossas palestras com Oswaldo Moraes. Fala, Oswaldo. Exatamente. Hoje, lá no Joana de Ângeles, Hélio estará com tema livre, né? Às 8 horas da noite, todos convidados. E esse tema livre, Oswaldo, é livre mesmo? É livre, ele escolheu e aí vai ser surpresa. Não, ele vai dizer qual é. Com certeza é o Evangelho, porque Hélio fala do Evangelho. Muito bem. Apareçam lá. E amanhã, lá no Salustiano, Ailton Caetano, que aqui está falando da influência do Espiritismo na evolução da humanidade. Esse tema é um tema bom, hein, Ailton? Muito bom, por sinal, viu? Falamos esse tema lá em Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, depois Cíntia, de Feira. Esse tema influencia mesmo a humanidade? Com certeza. E se nós soubermos usar, né, o conhecimento nas palestras, nas leituras, nós melhoramos a nossa vida. Você concorda com isso, Mesquita? Esse tema é um tema forte para poder trazer às pessoas a sua acepção da coisa? Muito. Agora também, Roberto, eu gostaria, porque eu fiquei aqui meio, né, falar sobre Você tomou um passo expressivo. A parte anterior que eu estava aqui, né, sobre a questão da covardia. Ele quer... E eu tô aqui... Você vai falar da covardia. Calma, mas esse tema que o nosso Sansei vai apresentar é um tema que é insinuoso? Não só insinuoso, mas necessário a gente trazer ele e vivenciar ele, viu? E o nosso Plínio, o que é que acha desse tema aí que ele vai trazer amanhã no Salustiano? Com certeza bastante atual, imperdível, né? Com diversos conceitos aí, bastante atuais, todos convidados. Renê, meu querido, me diga, você estará presente para ouvir esse tema maravilhoso? Sem dúvida nenhuma. Ailton é o grande mestre e o tema é realmente convidativo, né? Não enche muita bola não, viu? Não enche muita bola não. Mas antes disso, todos nós estaremos pela manhã lá em Cícero Dantas. Isso, mas eu vou também falar uma coisa aqui sobre o tema de amanhã, de Ailton amanhã. Estivemos em Amélia Rodrigues e foi um momento maravilhoso, não foi, Ailton? Estivemos lá praticamente em festa, Ailton falou desse tema, foi muito bem aceito, houve uma grande repercussão, presenteamos a casa com os livros, né? Os livros de Oswaldo Moraes, nosso escritor Oswaldo Moraes, né? Da União, que coisa bacana, né? Que coisa bacana. Em nome da União Espírita. Exatamente. Né? E antes também, Roberto, falar de quarta-feira, né, no Bezerra. Sim. Para fechar as palestras da semana. Então, no com Bezerra... esse nome, Bezerra de Menezes, o indivíduo vai ficar muito assim. Então eu vou pedir licença a Roberto Bezerra para falar da palestra no Bezerra de Menezes. Toda licença. É dia 12, quarta-feira, Valdeci Matos falando o tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Valdeci, para quem não conhece, carinhosamente chamada de Nega. Nega. Muito bom. Então vamos lá. E o horário da palestra amanhã? Lá no quarta-feira no Bezerra é 19h30. Amanhã no Salustiano, 20 horas. Mas amanhã também de manhã, Caravana da Fraternidade em Cícero Dantas, das 9 às 12. Das 9 às 12. Mas Mesquita, fale da covardia que tanto lhe deixou desestimulado. Me deixa assim... Corajoso, acho que foi corajoso. E aflito para discorrer, discutir, porque... Nos dias de hoje, eu vejo, porque a gente lembrando a história, os movimentos em busca de direitos individuais, a gente via intelectuais, profissionais, outros tipos de profissionais autônomos, poucos políticos, né, realmente em busca de uma coisa não profissional, mas responsável. E hoje a gente vê comodismo. Quem puxa um movimento em busca dos direitos individuais hoje é alguém querendo levar vantagem sobre essa população. Mesquita, me permita, vamos começar a provocar os nossos internautas. Vocês concordam com isso que o Mesquita está falando? Fala de novo, Mesquita, para provocar esses internautas. A gente vê a história que os movimentos em busca dos direitos individuais antes eram profissionais liberais, era o trabalhador, né? Pessoas intelectuais. Poucos, a gente não via políticos nisso. A partir do momento em que a sociedade se fragilizou e deixou esses políticos tomarem conta, tomar espaço, né? Eles hoje querem tirar isso em proveitos próprios para se reeleger, para se eleger. Então... E o que Jesus fazia disso, Oswaldo, se fosse no dia de hoje?
Com certeza ele procuraria as pessoas mais pobres, os mais necessitados, né? Aquelas pessoas que precisam não só do alento espiritual, mas também daqueles que precisam do alento material. Há alguma colocação, eu vi, eu fiquei surpreso recentemente, num site dos irmãos evangélicos, em que afirmavam categoricamente, baseado em dados colocados pelas cartas de Paulo, de que havia um fundo, Jesus e os discípulos criaram um fundo para ajudar, um fundo monetário para ajudar os mais pobres. Olha que coisa interessante. Inclusive, quando ele estava naquele momento em que alguém derrama, né, sobre ele um óleo, e esse óleo custaria 300 dinários, né, denários, a moeda da época, alguém questionou: mas mestre, ao invés de estar derramando sobre seu cabelo, por que não vende para botar no fundo para as viúvas, né, para ajudar as viúvas? Ele disse: olha, mas deixe que pelo menos ela aproveite enquanto o mestre aqui está. E aí vem uma provocação. Verdade, se não me engano, na casa de Maria de Betânia. Exatamente. Isso aconteceu, né? Mas que não é a Maria Betânia, a grande cantora popular brasileira. Maria de Betânia. Isso. Mas nós vamos provocar. Cíntia, lá no Barrocão, onde você atua, como é que é a questão da cristandade lá? Lá é muito forte. Claro que em todas as localidades nós temos várias religiões, mas eu sinto que no povoado onde eu trabalho as pessoas buscam Deus. Nós estamos num clima e uma energia muito pesada para todos. Sejam as pessoas, né, que estão trabalhando fora de casa, sejam para as pessoas que trabalham dentro de casa. Nós estamos vivenciando um clima na sociedade em geral um pouco pesado. E o refúgio de todo ser humano hoje é a fé. Na sua igreja, no seu culto, as pessoas buscam a fé como uma fé consoladora, o remédio para as nossas almas, né? Que legal. E trazendo uma frase também de Gandhi sobre essa questão da coragem e das reivindicações, Gandhi disse uma vez: olho por olho e o mundo acabará cego. Claro que nós temos que buscar resolver as injustiças que estão acontecendo. Hoje nós temos acesso à informação, muitas informações nos chegam e muitas vezes revolta o nosso íntimo. Por que tanta desigualdade financeira? Por que tanta desigualdade social? Fala, Sansei. Empinou assim, eu percebi que ele queria soltar essa voz. Essa colocação de Gandhi, assim, eu me afeiçoou muito com essa colocação, e ela também é atualíssima, vendo o que acontece nas redes sociais, né? A gente vê algumas colocações infelizes, colocações assim que nos deixa preocupante, como do tipo bandido bom é bandido morto. E se a gente pensar, uma violência que já vem na fala. Não é, rapaz? Se a gente pensar nas colocações de Jesus e ter Jesus realmente como exemplo de vida, a gente nunca vai aceitar a pena de morte, a gente nunca vai aceitar aborto, a gente nunca vai aceitar o mal, corrupção. A gente sempre vai aceitar o político honesto, sempre vai fazer as escolhas, né, quando formos votar, né, de forma muito minuciosa nas escolhas dos nossos candidatos. Então, tudo isso, na verdade, eu acho que os candidatos devem se espelhar no Cristo, mas o que nós vemos não é bem isso, né? É questão de princípio, Renê? Certamente. Aí tu tocou uma coisa importante, é violência. Violência vai sempre gerar violência. Então, não é que você vá ver as coisas e vai deixar como está. Observamos nossos pais, né? Eles viviam na comunidade, né? Viviam ali naquele mundo onde não podia dizer nada. Mas hoje nós podemos falar das coisas, podemos assim correr atrás dos nossos valores, dos nossos direitos, né? Então não podemos ficar aqui parado, tem que ter coragem, tem que ter determinação, vontade de ir à frente e buscar exatamente os direitos que nos são dados. Agora, se ficarmos na nossa zona de conforto, certamente não vamos alcançar nada. Professor Oswaldo, na semana passada você trouxe uma coisa maravilhosa falando do ser político. Você ainda... A poesia de Bertold Brecht? Sim, fiquei maravilhado. Lá. Eu não lembro dela toda, mas um trecho, pelo menos lembrarei. Vamos honrar aqui todo mundo aqui vibrando positivamente. Ele fala mais ou menos assim: antes eles vieram pelos negros e eu não fiz nada porque eu não sou negro. Depois eles vieram pelos trabalhadores, pelos desempregados, e eu não fiz nada porque eu tinha meu emprego, portanto não tinha nada a ver comigo. Ele vai continuando, depois ele diz assim: enfim eles vieram por mim, e como eu não tinha feito nada por ninguém, ninguém estaria ali por mim.
Como seria isso para Jesus? Com Jesus? Com Jesus, eu voltaria aqui ao que foi dito por René e pelos demais, quando ele fala de Mesquita também, quando eles lembram da coragem da fé, para a gente lembrar o que é fé. Porque a gente acha que a fé é só aquela fé da igreja, do centro espírita, do templo evangélico, né, do terreiro de Umbanda. Não, a fé, na verdade, ela é para o dia a dia, né? Para o nosso trabalho na rua. Para as ações, então, atitudes, por que né? que na igreja ou no templo ou no centro espírita eu me ajoelho, eu levanto, né, os meus olhos aos céus, a minha mão para os céus, e eu peço com aquela fé de chorar, né, de emocionar. E quando eu saio dali, eu vejo uma pessoa com grande dificuldade, mas eu digo, não tem nada a ver comigo, como diz na poesia, né? Não conheço, não é da minha sociedade, da minha particularidade, eu não vou ajudar. Fica indiferente, né? Então, isso que fé é essa, né? Seria isso, Plínio, como o Gilberto Gil muito bem colocou, anda com fé eu vou, que a fé não pode falhar? A fé a fé sem obras é uma fé morta. Nunca esqueçamos disso, né? A fé tem que ser exercitada em atitude. A gente, como citou o grande ícone aqui do tema de hoje, o Mahatma Gandhi, eu vou voltar para ele. Mesquita. Oswaldo falou bem. Se desse ponto de vista de individualização, esse problema não é meu, eu não me envolvo, estamos sendo covardes, sim. E egoístas, né? Mas é mais uma missão, né? Aí, olhando o lado frio do coisa. Agora sim, Roberto, lembra uma passagem como o Roberto diz, vamos provocar aqui. Olha como Jesus inteligentemente provocava essa fé, essa força de fé. Ele convidou o seu discípulo, em especial Pedro, para que viesse até ele andando sobre o mar. E Pedro disse o quê? Eu não consigo. Não é verdade? Ele disse o quê? Ó homem de pouca fé. Então ele provocava de uma outra forma. Ele sabia que Pedro não ia conseguir caminhar sobre as águas. Mas Pedro não confiou, não tinha força de fé. Não confiou no mestre, né? Que mestre ele tinha ao lado, né? E uma coisa interessante é que nós não podemos reclamar que nós renascemos através da reencarnação. A reencarnação é uma proposta divina, num país com dificuldades sociais, onde nós estamos cotidianamente, não é isso, Ailton, colocando essa coragem da fé em voga. Eu lembro aqui, estou lembrando nos meus panoramas mentais aqui, do bispo Desmond Tutu, né? Da África do Sul. E para fazer o que ele fez, tem que ter muita coragem. Não só ele, mas como também Gandhi, né, como Martin Luther King Jr., entendeu? Então, mas Desmond Tutu, especificamente na África, onde tinha muita segregação racial, e ele dá a cara a tapa e tal. Então, para isso, muitos políticos, gente poderosa, importante, contra ele, sofrendo, né? Podendo correr risco de morte, mas a causa é nobre. Uma causa justa. A causa é justa, igualmente mais justa do que justa a causa do Cristo, que sabia o momento que iria tirar sua vida, mesmo assim ele não se acovarda e então aí o cristão tem que ser corajoso? Com certeza, o cristão tem que ser corajoso. Veja o compromisso que nós temos. Vou fazer, quem tem um compromisso? Você? Nós todos. Eu não. Nós todos temos um compromisso. Você está, Oswaldo? Compromisso com a fé, compromisso com o ideal, compromisso com as palavras. E a doutrina dos Espíritos, ela é clara e objetiva. O seu compromisso é evolutivo. O seu compromisso é colocar diante aquilo que você estudou, que você pesquisa. Então, você nesse momento é espelho. Você tem que saber o que está dizendo. Você precisa realmente buscar raciocínio, buscar inteligência, buscar serenidade, buscar tranquilidade e principalmente amor na causa, coragem da fé. E o Espiritismo, ele nos ensina que nós não podemos ter causa em si mesmo, né? Cada um em si mesmo. Mas a causa é coletiva. A evolução, a aprendizagem se dá coletivamente. Tanto é que você chega na família certa, na cidade certa, no estado certo, no país certo, tudo, exatamente. Você chega no local que você tem a necessidade de melhoria. Então, e essa melhoria ela vai fazer um efeito coletivo. Então, a minha ação vai refletir na ação de Oswaldo, de Roberto, qualquer um. Então, precisamos ter a consciência e a maturidade. Que nós vamos provocar os nossos internautas que estão... Já. Nós não caímos de paraquedas aqui no mundo, né? Nós não caímos assim, vai lá e resolva lá o problema. Não, é tudo muito bem planejado. Como o Roberto falou, a doutrina espírita
tem em seus postulados básicos a reencarnação. E a reencarnação nos dá essa resposta muito concisa, muito sólida, para explicar as causas que existem, né, no mundo e as consequências, né? Então a doutrina espírita nos dá essa fortaleza para que nós enfrentemos as coisas como realmente elas estão, mas... É o roteiro, é o farol? Exatamente, o roteiro, o farol, nos dá mais solidez no andar, mais firmeza no pisar. E se você não entender, você vai ter que voltar. É verdade, sim, vai você ter que sente voltar, tudo isso aí voltar. na sua intimidade, você mais mesquita. Vamos ouvir um pouquinho vocês dois? O Espiritismo nos chama a responsabilidade. É claro que nós todos conhecemos os grandes missionários, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, mas cada um de nós temos uma grande missão. Vamos lembrar quantas Maria, João, Joaquim nós temos, que são grandes professores, que são, na verdade, trazem a responsabilidade pedagógica e muitas vezes familiar para uma turma de muitos alunos. Vamos lembrar, por exemplo, dos profissionais de saúde que vão atender com barcos, com canoas, né? Lá em Barrocão. No Amazonas, né? Debaixo de chuva, debaixo de sol, muitas vezes fazendo o que aquém do que foi determinado, mas por um compromisso humano, um compromisso social. Isso é responsabilidade com o ser humano. Você sentir a firmeza dela de falar desse compromisso. Mesquita, fala um pouquinho desse compromisso pra gente aí. Você que também já esteve outrora aí liderando uma equipe bacana, que tivesse essa consciência. Sem violência. Eu ganhei vários títulos como comandante do amor, graças a Deus, né? Parabéns! O pessoal dizia que eu era muito paciente. Eu dizia, não perde a paciência não, quem tem não perde, né? Quem vai perder o que tem, né? Então, é verdade, rapaz, olha, é uma coisa impressionante. Eu fui apresentado ao Espiritismo em 88. E a mudança foi drástica, porque eu às vezes eu penso até que, quando o Roberto diz, a pessoa que vive feliz todo dia tem que tomar cuidado de passar pelo crivo de um psicólogo. E a partir daí a responsabilidade aumentou, né? Foi a partir daí, mas a partir daí, viver ficou tão bonito pra mim, tão fácil, porque hoje eu não vivo mais pelo medo. Hoje eu assumo a responsabilidade dos atos que eu faço e não tenho mais aquele medo de ranger de dentes. Então ela tirou esse véu de ignorância que eu vivia e que não me permitia viver feliz. Então vamos lá, pegando a sua bagagem aí. Professor, quando é que a doutrina espírita foi apresentada a você? Faz uns 25 anos. Não faça contas, internauta, da minha idade. Esse não é o objetivo. Não é o objetivo. Há muito tempo atrás, né? Na verdade, eu já era muito curioso. Eu tinha lido o Livro dos Espíritos de um amigo meu que tinha me apresentado, e isso me fez procurar. Eu dava aula, eu comecei a dar aula no colégio Centro Educacional Infanto Juvenil, a conhecida Escolinha de América. Lembra assim? Um abraço, América, saudações. E aí eu tinha uma vizinha que hoje é nossa amiga Jacira. E aí eu disse, Jacira, onde é que tem aqui um centro? Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, né? Eu não sabia onde é que... Você estava em São Paulo? Todo nordestino tem que ir para São Paulo, né? É de praxe, sou retirante, como todos. E aí onde é que tem um centro espírita? E ela me levou no Salustiano. E no espiritismo estou até hoje. Plínio, como é que você conheceu a doutrina espírita? Como é que você foi apresentado essa doutrina maravilhosa? Assistindo doutrinárias, né? Com 11 anos de idade eu já tinha algumas curiosidades, né? Partindo do fato de que todos somos médios, né? Já desde que nascemos já somos intermediários. Isso prova que o rapaz mas o objetivo é que a gente sempre... Não é à toa que ele é coordenador do grupo do EF. Seja médio sejamos medianeiros da coragem da fé, né? E busquemos vencer os nossos medos, como e foi apresentado como? Através de convites para doutrinárias e leituras de evangelhos, né? No Salustiano, no local antigo, com 11 anos de idade. É a casa mater, né, do espiritismo aqui na região. Exatamente. E você, Renê, como é que você foi apresentado ao espiritismo? Na verdade, eu fui apresentado pela curiosidade. Uma grande amiga, Valdete Rocha Dória,
filha do saudoso Elisa da Rocha Dória, ela, lá na minha adolescência, ela me ofertou um livro chamado Somos Seis, de Franciscano Xavier. É uma coletânea de mensagens de 6 jovens desencarnados, e que desse jovem, ele morreu lá no incêndio do Joelma, né? E aí, a partir daí, nos meus 17, 18 você começou anos... a trilhar. Exatamente, né? E tô aí. E você, Sansei, como é que você foi apresentado ao Espiritismo? O sensei foi através da namorada. que hoje é esposa, né? Qual é o nome dela? Hoje é Rádio Patroa. É Jô. Um abraço, Jô. Você salvou alguém. E que, por sinal, foi no Evangelho na casa do nosso irmão e querido Oswaldo Moraes. Hoje retornar em São Paulo. E eu já era católico mesmo, assim e tal. E bem que eu achei que você tinha vocação. De grupo religioso. De grupo, participava da Legião de Maria, tal, aquela coisa toda, tal. Mas ia sempre com aquele pé atrás de conhecer o Espiritismo. Não vou lá porque vai ter manifestação, porque vai ter batuque, porque vai ter isso e aquilo. Quando eu chego, primeiro Oswaldo convida, Suzy convida para nós sentarmos na cadeira, em volta da mesa, tal, aquela coisa toda. E as coisas fluindo, né? A conversa, o debate do Evangelho, a discussão boa, tal, uma paz no ambiente. A musiquinha e eu esperando o batuque. Não tinha capetinha nenhuma. Acabou, não tinha capetinha, não tinha batuque. Eu digo, tem alguma coisa errada aqui. E hoje você está divulgando essa doutrina maravilhosa. Estamos aí. Cíntia, como foi que você foi apresentado o Espiritismo? Na verdade, menina, através do meu tio, Rubens, conhecido por muitos como Binho, né? Ele teve contato em Salvador na época que ele morava lá, Mansão do Caminho, e quando ele retornou a morar aqui em Ribeira do Pombal, e aí acabou trazendo isso também, trazendo muitos orientadores, muitas pessoas de Salvador, e acabou mexendo um pouco até com Ribeira do Pombal, né? Fundando Casa Espírita, sendo um palestrante, que até hoje ele é palestrante. Então acabou, né, trazendo essa informação para toda a família. Então nós estamos percebendo aqui, eu fui apresentar o Espiritismo pela dor. A dor é que me chamou ao Espiritismo. Então todos nós temos uma história peculiar para ser apresentado ao Espiritismo. E você, ouvinte internauta, quer falar um pouquinho, Oswaldo? Nós estamos numa conversa muito boa, mas eu não gostaria de adiantar-me sem registrar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Jane Raquel, Carol Almeida mandando boa noite para todos nós. Boa noite, Carol. Meuri Carmo, Gomes Gonçalves, pensei que fosse Rene Gonçalves, Gomes Gonçalves, Sueli Alves dizendo que linda, Cíntia. Muito bem. Obrigada. Também achamos Cíntia muito linda. Por fora e por dentro. A minha irmã Adriana, me falta coragem, vou estar de volta se tiver a graça da oportunidade. Com certeza, Adriana. Sueli Alves, Armando Batista, Josefa Marisa. Armando de Cícero Dantas, hein? Dizendo muito bom. Um abraço, Armando. Muito bom a participação de vocês, gente. Então, todos nós fomos apresentar essa doutrina maravilhosa e os nossos internautas estão aí também dando todo esse feedback. Mas nós estamos nos aproximando aí do nosso final. O que é bom terminar tão cedo, né, gente? Você concorda, Sansei? Com certeza. Isso como diz Einstein, tudo é relativo, o tempo é relativo, né? Mas você está trazendo hoje Einstein. Albert Einstein. Então tudo é relativo. Quando aquilo que nos dá prazer, né, como um bate-papo desse, boas colocações, traz esse prazer para nós, a gente tem a sensação de que o tempo passou muito rápido. Então quero aproveitar você com essa fala e eu queria que você fizesse um convite. Nós sabemos que o Espiritismo faz proselitismo, mas esse espaço que é nosso aqui, faça um convite para dizer por que a doutrina espírita lhe sensibilizou. Faça esse convite. Eu não tinha muitas respostas. Não tinha muitas respostas. E as respostas foram encontradas através da doutrina espíritas. Mas talvez para as pessoas que estão em seus determinados credos, talvez elas tenham as respostas para eles, as respostas que eles mereçam, que eles compreendam. Então eu preferia não arriscar muito e transcrever uma colocação, né, de Chico Xavier. De se você está bem na sua religião, permaneça na sua religião. Fantástico. Mas
A doutrina espírita para mim é maravilhosa, né? E para você, Renê, essa doutrina, desse convite aí interior? Essa doutrina que nos mostra os caminhos que deveriam seguir. Oswaldo, Ailton foi assim... Muito feliz. A religião é rótulo, né? Cada um se encontra na qual deve estar. Agora, com um detalhe, quando aquela religião que você está, ela não vai te dar resposta a muitas coisas, procure analisar, procure refletir. E eu vou aqui puxar brasa para nossa sardinha. Eu desconheço, não religião, mas doutrina, ciência, que tenha exatamente a resposta para tudo. Se você falar de química, de biologia, de física, de psicologia, tudo que você falar, a doutrina dos espíritos tem uma resposta. De material, de imaterial. Exatamente, tem uma resposta. À luz da razão. Exatamente, não é resposta apenas porque está ali, não. Ela diz e te mostra exatamente o porquê daquilo. E você provoca a pensar. Seu convite é interior e o convite aí? A doutrina espírita, ela para mim, ela não foi só reveladora, como ela é consoladora, né? Porque foi uma promessa de nosso irmão maior, Jesus, que nos prometeu que nós não iríamos ficar órfãos, e aqui estamos aí com esta doutrina. E como disse Renê, a religião ela divide, agora a espiritualidade ela une, e a espiritualidade é com cristãos, né? Então, se a gente disser sou católico, mas se disser não sou católico cristão, não vai adiantar. Então eu sou espírita cristão, eu sou evangélico cristão, eu sou católico cristão. Inclusive o espírito Adolfo Bezerra Menezes faz questão de trazer esse detalhe. O cristão espírita, o espírita é cristão. Na verdade, lembrando só um detalhe também importante, porque tem outras religiões que não são cristãs, né? Então, essas merecem o nosso respeito, como o budismo, e o espiritismo respeita todas elas. Confucionismo. Islamismo. Você, Cíntia, seu convite interior? Bem, o espiritismo, na verdade, é uma doutrina que veio preencher vazios que existiam em mim. Ela se apresentou à minha pessoa como um caminho onde eu posso me melhorar. Me mostrou que não somos perfeitos e a beleza da caminhada está aí, onde podemos juntos, aprendendo e com a coragem da fé, nos tornar melhores hoje do que eu fui ontem. E que amanhã eu tenho a oportunidade de melhorar ainda mais. Muito bom. Clínio, seu convite interior? Difícil acrescentar aí, viu? Com essas colocações tão belíssimas. Mas é isso, a doutrina espírita, ela se firma no crivo da lógica, da razão e no evangelho de Jesus, no melhoramento moral do ser humano. Então, assim, a busca do nosso melhoramento moral, se nós nos melhorarmos moralmente, nós, consequentemente, vamos buscar vivenciar isso, né? Então, rever os nossos conceitos e pôr em prática baseados no crivo da lógica, da razão e no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Oswaldo, seu convite interior? Convidar todos à reflexão e justamente o que o Espiritismo me ajudou muito ao mostrar que a fé não pode ser cega. A gente antigamente, quando ouvia falar muito em religião, até os nossos familiares, quando perguntávamos tal coisa e dizia, mas isso é mistério, né? No Espiritismo não há mistério. Mistério é tudo aquilo que não conhecemos ainda. Então, o convite, por falar em convite,